Bom, tô avisando aí que eu tô no perfil do ENEAC. Agora a gente vai ter que recomeçar, gente. Deixa eu ver que horas são. 20 horas e 7 minutos. Agora vamos avisar os seguidores. Ah, a Kátia entrou! Então vou te chamar. Todo mundo já tá entrando, por favor, voltem. Por favor, voltem. Vou te chamar, Kátia, agora já. Peraí. Olha, todo mundo voltou, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Pronto. Gente, boa noite, que bom tê-los aqui. NEPSE, maravilhoso. Núcleo que a professora Clarissa e eu coordenamos junto com a professora Juliana. É água, gente. Márcia, tio Gentil, Luciane Patrício chegou. Simone Schroeder, que linda! Quantos anos que eu não te vejo? Mentira, eu vi a Simone lá num evento no Rio Grande do Sul. Muita saudades de você. Quem mais? Vamos ver quem mais. O Lu já entrou aí. Ó, a Kátia tá conectando. Tô esperando, gente. Marta Maria. Ó, não conectou ainda. Deixa eu tentar de novo. É... Finalmente! Oh, Oi! Tudo tudo bem, bom? minha querida? Ah, Só, só tudo gente bom? linda entrando aí, hein? Só. Ah, que legal. Muito Muito bom. bom! Elas têm sido muito boas, tenho assistido essas lives e realmente são muito importantes. A gente É, pode interagir com as pessoas e numa linguagem também acessível, né? é E verdade. permite a visibilização, né? Não é só porque são as nossas pesquisas, mas principalmente quando se trata de população muito vulnerável, população muito invisibilizada, né? Então, acho que essas lives permitem que a gente coloque essas vidas em evidência, né? Sim, eu ia te falar. Bom, primeiro eu vou agradecer você ter aceito o nosso convite. E eu fiquei muito. Depois eu fiquei pensando que foi uma boa coincidência que a gente esteja fazendo essa live depois do Dia das Mães, né? É Porque verdade. um dia que a gente falou tanto de maternidade, todo mundo, né? Todo mundo tem mãe, todo mundo, pelo menos nem todo mundo é mãe, mas todo mundo tem mãe, então todo mundo É. tem um pouco essa questão da maternidade, dessas representações culturais sobre a maternidade. Uhum. Então, no fim, ficou super bem. Então, eu começo sempre fazendo uma apresentação, né, para os nossos Tá. colegas que estão ouvindo e que não conhecem a gente. Então, nós somos o Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INEAC, que é uma rede de pesquisadores que tem pesquisadores no mundo todo, no Brasil inteiro. Então, nós temos colegas do Rio Grande do Sul, do Nordeste, temos consultores nos Estados Unidos, na França, no Uhum. Canadá. E produzimos muitas pesquisas sobre, enfim, temas, conflitos, e aí isso é um tema muito amplo. Eu sugiro para quem tem interesse no nosso trabalho consultar o nosso site, onde tem um repositório, e também os nossos pesquisadores todos que puderem sempre alimentar o repositório, tanto melhor. Então, apresentado o INEAC, a Kátia é uma pesquisadora que integra o INEAC desde o seu início, né? Porque a Kátia também tem doutorado no PPGA lá na UF, então ela tem toda uma história com a gente. Quer dizer, eu é que me juntei à história deles, na verdade. A Kátia é professora da Escola de Serviço Social da UFRJ e do programa de pós, né, de Serviço Social também da Uhum. UFRJ. E eu nunca sei como é que é todo o nome do teu grupo. Eu sei que é a Muito sigla, grande. GCPTEM, né? Então a Kátia também é coordenadora de um grupo de pesquisa que ela vai falar para vocês daqui um pouco. E hoje, então, a gente vai falar sobre o que ela andou escrevendo, né? Sobre as mulheres mães presas, privadas de liberdade em tempos de Covid, mas
Primeiro, eu quero passar a palavra para você e te agradecer muito por ter aceitado esse desafio para nós pesquisadores, porque a gente não é acostumado a falar assim, né, para o grande público, e a gente fica muito feliz de poder fazer isso, ainda mais num momento em que a divulgação científica, a difusão científica se torna mais essencial ainda, do ponto de vista precisa cada vez mais falar numa outra linguagem e sair dessa nossa dificuldade, né? Então, te agradecer por encarar esse desafio. Obrigada. Olha, eu é que agradeço demais, Isabel, pelo convite, não é? Agradeço todo mundo que está aparecendo aí. Eu não vou poder citar os nomes, senão vai acabar o tempo, mas um beijo grande para todo mundo e muitas pessoas com quem eu dialogo há muitos anos, né? Esse grupo, então eu sou também uma pesquisadora ligada ao NECVU, núcleo coordenado pelo professor Michel Missi, do IFIX, né? Eu fui orientanda do Kant, então minha ligação com o INEAC vem de longa data, tá? E o meu grupo eu mesma esqueço o nome inteiro, porque ele é tão grande, né? Grupo de pesquisas sobre sociabilidades urbanas, espaço público e mediação de conflitos, mas que é um grupo do PPGSS, que é do Serviço Social, e cadastrado na plataforma do CNPq, né, no diretório do grupo de pesquisa, mas eu lidero esse grupo junto com a minha colega e amiga Patrícia Farias, né, que também é uma antropóloga e professora da Escola de Serviço Social. Mas se eu puder entrar um pouco assim já no tema, falando, né, inclusive como é que eu cheguei lá, eu estava fazendo pós-doc com o Rodrigo Guiringhelli, um colega nosso, né, do grupo de pesquisa lá também é outro nome grande, né, mas da PUC do Rio Grande do Sul, e nosso parceiro, o GEPESC, nosso parceiro do INEAC, e lá eu estabeleci uma grande amizade com a querida Cristiane Russomano Freire, a nossa Tite, né, e ela me convidou, então, para fazer com ela um projeto de pesquisa para comparar, não é, a situação das mulheres mães em sistema prisional, não é? Ou seja, aquelas mulheres privadas de liberdade que são grávidas e que são mães. E por que essas mulheres, não é? Nós estávamos acompanhando justamente, não é, toda a discussão e o estabelecimento da nova redação do artigo 318 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: a nova redação, não é, permitia que todas as mulheres grávidas e com filhos até 12 anos de idade, entre outras determinações, não é? Mas em relação às mulheres, esse artigo, a nova redação desse artigo, possibilitou, não é, que essas mulheres em prisão preventiva, né, que ainda não tivessem sido condenadas, elas tivessem o direito a cumprir a pena em casa, enquanto aguardavam, né, a decisão final do processo delas. E eu e Tite começamos a fazer uma pesquisa no repositório dos dois tribunais, né, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é uma pesquisa pública, as pessoas podem acessar, e levantamos mais de 300 decisões, não é? Que são em segunda instância, porque são habeas corpus, e o que nós percebemos é que os juízes, simplesmente a maioria deles, tanto no Rio Grande do Sul quanto aqui no Rio de Janeiro, eles recusavam, né? Negavam esse direito, mesmo quando as mulheres preenchiam os requisitos exigidos, não é? Então, eu separei um aqui que é uma coisa assim absurda, porque o que nós começamos a perceber é que essas mulheres são tratadas, não é? E os processos, eles são julgados muito mais em cima de valores morais, não é? Do que pelo fato, do que o evento, o crime que foi cometido. Uma coisa que é importante chamar a atenção também, sabe, Isabel, é que a maioria dessas mulheres não cometeu crimes contra a vida. Por exemplo, homicídio dessas mulheres que eu conheci aqui no Rio de Janeiro também,
que estão fazendo parte da minha pesquisa de campo, né, que depois de muito tempo eu consegui entrar na unidade, no Talavera Bruce e na unidade materno-infantil, mas falando de uma forma mais geral, não é? Esses julgamentos e as decisões finais desses magistrados, muito embasadas em valores morais, não é? Carregadas de pressupostos ideológicos de gênero, não é? E que tinham muito mais a ver com o que eu e a Titi estamos chamando, né, inspiradas no conceito do Michel Misse de sujeição criminal, né, muito mais a ver com aquele processo, né, longo e subjetivo de que o sujeito, no caso as mulheres, vão incorporando como parte da sua alma, como parte do seu corpo, aquele crime, né, como se fossem pessoas naturalmente, biologicamente criminosas, não é? E uma dessas decisões, para você ver, eu vou dizer assim de uma forma geral, eu tenho um trecho dela aqui comigo, mas diz assim, as condições pessoais favoráveis como, olha só, primariedade, ou seja, ré-primária, bons antecedentes, ela tinha residência fixa na ocasião da prisão, ela tinha ocupação lícita e formal, ou seja, tinha carteira assinada, e o juiz diz assim, tudo isso por si só não conduz ao acolhimento da pretendida liberdade ou da substituição da prisão por outra medida cautelar. E aí ele nega, né, o pedido, isso tem sido recorrente, né, Isabel? E ela, por exemplo, tem um outro caso que é o mesmo, que diz que apesar dela preencher todos os requisitos necessários para adquirir esse direito, né, ela tem uma que, por exemplo, quando ela foi pega em flagrante, às 11 horas da noite e em lugar ermo. Então, nós temos, na verdade, um desfolhamento de camadas de juízos morais, que não é o juízo moral só a mulher, é um conjunto, não é, de determinações que são avaliadas moralmente, o horário em que ela foi encontrada na rua, o local, se era um local ermo, se ela, em geral, a maioria por tráfico de drogas, né? Em segundo lugar por roubo ou furto, ou seja, são crimes que atingem principalmente a propriedade, não é? Então são aqueles crimes que ofendem principalmente a classe média alta, né? Então, foi em função dessa situação, da observação desses dados, que eu e Titi começamos a nos debruçar sobre essa questão, essa situação, e procurar saber, né, que sentidos são esses dados à maternidade no cárcere, né? Eu acho importante falar também que quando a gente fala de sistema prisional ou sistema de justiça criminal, eu venho questionando muito isso que é chamado de sistema, não é? Porque cada unidade prisional é uma, não é? Nós não vamos encontrar as mesmas condições materiais, os estabelecimentos, as condições de tratamento, elas são extremamente diferenciadas dependendo do lugar onde você está. Eu tive a oportunidade de conhecer unidades prisionais no Rio Grande do Sul, tanto o Presídio Central em Porto Alegre, quanto o Madre Pelletier, que é o feminino, que é também em Porto Alegre, né? Conheci algumas unidades prisionais no interior do Rio Grande do Sul também, não é? E aí são diferentes, mesmo no estado do Rio Grande do Sul, você comparando, algumas são unidades de semiaberto, algumas são constituídas de semiaberto e de privação completa, não é? E aqui no Rio de Janeiro eu consegui entrar no Talavera Bruce e na unidade materno-infantil, não é? Então, em termos de campo, porque uma parte da pesquisa ela foi toda ali no site do Tribunal de Justiça. Documental, né? Documental. E no caso do trabalho de campo, e agora essa eu queria também lembrar e até falar dela, Rafaela Palamola, que me permitiu também conhecer essas unidades no interior do Rio Grande do Sul, porque eu acompanhei numa pesquisa que ela estava fazendo para fazer uma avaliação da aplicação de medidas de justiça restaurativa, e no Sul isso é muito forte, né? Encabeçada principalmente pela
pastoral carcerária, né? Então, por isso eu tive essa grande oportunidade. A Rafaela e principalmente a Tiste são responsáveis por eu me debruçar nesse tema, né? Mas eu quero dizer também, no caso aqui do Rio de Janeiro, para o trabalho de campo, foi fundamental assim o trabalho, não é? Porque não só a população que está aprisionada, e principalmente essas mulheres, são extremamente vulneráveis, como os servidores dessas unidades também, né? Tem muitos depoimentos deles falando do quanto eles são vulnerabilizados e invisibilizados, que todos na população dizem que a prisão é o esgoto da sociedade, e são eles que têm que trabalhar com isso. Ou seja, nós temos um judiciário que lota as unidades prisionais, elas são... e no caso do Rio de Janeiro, a superlotação é menor do que em outros lugares, né? Então você vai ter lugares onde realmente você tem uma cela para 12 pessoas e tem 60, você tem aquilo que é chamado de cama, né? Ou as comarcas, para uma pessoa dormem 12, dormem 15, né? Enfim, é uma situação bastante complicada. E principalmente para essa época de pandemia, de Covid, e se as pessoas do conforto e do privilégio das suas casas acham que manter as pessoas lá dentro encarceradas, elas não serão atingidas pelo vírus, né? Isso para falar não daquela né, do reconhecimento da humanidade daquele que está lá dentro dos muros, né? Mas até para quem está fora, acreditar que você pode conter dentro de muros uma pandemia dessa, você não vai. E esses servidores, eles também estão submetidos a isso. Claro. Então, nós temos um judiciário que não quer saber, que só quer saber de jogar lá para dentro, né? Então, eles encarceram as pessoas, mandam para lá, e aí os servidores que se virem. Os diretores, eu fui assim, tanto no Talavera Bruce quanto na unidade materno-infantil, que é a UME, eu fui bem recebida, né, Isabel? E foi incrível porque, assim, eu levei quase 1 ano e meio para conseguir autorização da SEAP para conseguir entrar. Eu tive uma reunião em 2018 com, na época, o secretário de Administração Penitenciária, né, que tinha autorizado, mas entre isso ser falado e até a coisa acontecer, ele foi mudado também, outro secretário veio no lugar dele. Então, nós temos as políticas municipais, principalmente, os gestores das entidades municipais, eles são ou estaduais, né? Eles toda hora são trocados, né? Isso é muito comum, desde a época que eu trabalhei com guarda municipal, eu pude perceber isso. Então, foi, na verdade, um trabalho que a gente deve reconhecer do Centro de Estudos Prisionais da SEAP, que são pessoas que estão dando um duro tremendo e que estão tentando assim, manter o próprio museu penitenciário, que fica ali na Frei Caneca, né? Que tem um acervo muito interessante, sabe? Que conta a história dos presídios e, no caso do Rio de Janeiro também. As gestoras, né, mulheres do Talavera Bruce, da unidade materno-infantil, que me acolheram de uma forma bastante, como é que se diz, profissional e afetuosa também. As servidoras das próprias unidades e no Rio Grande do Sul, não é? As pessoas que também me receberam lá. Então, eu não posso deixar de mencionar isso, né? Agora, eu acho que... Eu estava lembrando, o Foucault que diz que a gente tem que falar de prisão, tem que falar muito, a gente não pode deixar a prisão em paz, né? E claro. Acho que no caso da sociedade brasileira, uma coisa que tem que ficar muito clara, direto, até escrever aqui, eu fiz uma colinha que eu fico com medo do tempo, sabe? Que eu falo pra caramba. Eu ia te perguntar já pra gente te falar um pouco disso, assim, pensando no tempo, pra gente já começar a falar um pouco mais especificamente do tema, que é como que você né, você que acompanhou essas mulheres em outro tempo, que não era um tempo de pandemia, como que você está vendo, ou porque você escreveu um artigo sobre isso, mas aí, claro, quem está nos ouvindo também para explorar mais esse assunto, quem está nos vendo e nos ouvindo. Então, assim, um pouco como é que você está pensando, porque
Eu tenho uma amiga que fala que eu acho genial, também uma colega professora do direito, Janaína Matida, ela fala que o vírus não respeita as grades, né? Porque ele não tem, o vírus se espalha independentemente de grades. Então, esse papo Sim, sim. é uma bobagem. Então, como é que você É, está pensando essa questão, assim? E acho que, vou porque falar. as mulheres Tá. mães tem um atendimento que eu me lembro de outros trabalhos. Tem uma questão muito delicada, que é como que essas crianças permanecem com essas mulheres. Eu acho que é uma coisa que tu chegou Uhum. a escrever, né? Sim, E, sim. e como é que vai ser isso agora em tempos de pandemia? Que essas pessoas estão lá. Então tá. Então, mas antes, Isabel, preciso dizer, quando a gente fala do sistema prisional, do sistema penal, a gente tem que ter em mente o seguinte: ele é seletivo, então ele prende mais pessoas negras e pobres e jovens. Homens negros, pobres e jovens, e desde a mudança da lei de drogas, passou a aprisionar mais mulheres. Então, percentualmente, se a gente acompanha os dados do Infopen, mesmo que eles hoje estejam atrasados, não é? O encarceramento de mulheres nos últimos anos foi maior do que o encarceramento de homens, tá? Então a gente tem que levar em consideração isso. É seletivo, né? É uma sociedade punitivista, violenta e onde as práticas de tortura, principalmente dentro do sistema de justiça criminal, são uma prática, né? E tem toda uma trajetória, uma história aí de uma sociedade inquisitorial que o Kant fala muito, né? Então, eu acho que, e especialmente nas instituições prisionais. Então, quando a gente está falando da prisão, a gente está falando dessa sociedade que é marcada dessa forma, né? Muito desigual, hierárquica, excludente, onde essas pessoas são invisibilizadas, onde elas... Um primeiro sinal de desrespeito é não serem escutadas e serem consideradas mentirosas. Uma das coisas que me impactou muito quando eu comecei a trabalho foi ler, inclusive de alguns colegas sociólogos, não é? E de outras pessoas que dizem assim, e você vai lá, elas mentem. Então, acho que é uma primeira forma, não é, de ofender a dignidade, a credibilidade dessas pessoas, só para você ter uma noção. Como se nós, Isabel, antropólogos, estivéssemos preocupados com isso, com a verdade, não é mesmo? A notícia que eu tive, assim, eu acho que uma das medidas principais, não é fazer tudo que dentro do campo jurídico possibilita, que é o desencarceramento, mesmo que nesse momento ele seja gradual e que a gente, né, vá tomando mais seriamente para escolher novas formas ou outras formas de administrar conflitos que não sejam violentas. Então, para mim, isso foi um impacto chegar a estudar esse tema, e eu que venho trabalhando há mais de 10 anos com mediação de conflitos, e há 2 anos estou atuando na formação, estou fazendo formação em psicanálise, estou vendo um monte de amiga até aqui do campo lacaniano também, né? E foi muito impactante perceber que não há escuta, né? Não há escuta dessas pessoas. O que elas falam, as explicações que elas dão, as justificativas que elas dão para os eventos são desacreditadas. Né? Então a gente já começa por aí, tá? E em relação aos dados, não é, Isabel, eu queria chamar a atenção que, bom, o CNJ diz que são 800 mil presos no Brasil hoje, né? O Infopen dá 726, então está mais ou menos aí na média. A gente já falou do da lotação, do superencarceramento. Agora, a população geral que tem algum tipo de doença, são 250 mil pessoas dentro do sistema prisional que estão doentes. E não é por qualquer doença. A tuberculose lá dentro, não é? Existe a redes de observatórios da segurança pública, inclusive do sistema prisional, tem chamado a atenção o quanto que dentro dos presídios a tuberculose ela atinge, a recuperação é 30 vezes pior. Não é? Nós temos outras doenças como sífilis, o sarampo, HIV, não é? Então, são lugares, e tem um dado que eu acho assim extremamente louco, são os espaços de tratamento e observação das pessoas contaminadas, tá? No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, vejam bem, são 12 células
no estado, tá? Para 50 unidades. Como é que você vai conseguir colocar em 12 celas uma população extensa que está contaminada? E a gente não está tendo a divulgação dos dados, nem de quem está contaminado, sejam pessoas privadas de liberdade, sejam os servidores, que também estão sendo atingidos, né? A gente não está tendo, então nós temos o mecanismo estadual de proteção e combate à tortura, que no caso do Rio de Janeiro tem feito relatórios, notas, uma série de recomendações essas que são baseadas em protocolos internacionais, principalmente Mandela e da 65ª Assembleia das Nações Unidas, né? Nós temos nota das Nações Unidas também, da Comissão de Direitos Humanos, e aí é isso que eu vejo também, muito papel, muita nota, muito relatório, e simplesmente as secretarias estaduais de segurança e os governos não levam seriamente isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Ministério Público, né, exigiu, pediu, demandou do juiz da Vara de Execuções Penais que não liberasse os presos, nem mesmo aqueles em situação de risco, que é o caso dos idosos, dos doentes e das mulheres grávidas e mães de crianças, né? E nem aqueles que estavam em medida de semiaberto. Ou seja, o sujeito já estava em medida de semiaberto e ele foi impedido, inclusive, de cumprir essa medida e voltou para o privativo de liberdade. Então, gente, e se eles não têm visitas, eles não têm como receber material de higiene pessoal, nem material de limpeza dos espaços, não é? Não tem como ter comida que eles reservam, não é? E que é a família que leva, não é? Hoje algumas medidas são ditas que estão sendo permitidas, como mandar pelo correio. Você vai fazer o quê? Vai mandar feijão cozido pelo correio? Não é? E depois essa comida vai chegar lá, ou esse material vai chegar lá, quem é que vai cuidar disso? Quem é que vai fazer a higienização? Isabel, as pessoas lá dentro estão, os funcionários, os servidores estão adoecendo, entendeu? Sobre as mulheres da UME, por exemplo, eu tive, por um lado, a felicidade de ver essa semana um vídeo, né, em que uma das mulheres que faz o depoimento foi a que eu entrevistei e ela estava em casa, né? Mas eu fiquei muito emocionada com isso. Porque ela sofreu muitas violações, não lá na UME, mas até conseguir chegar na UME, né, foi um processo muito complicado. Mas eu não sei quantas daquelas mulheres foram liberadas. O vídeo não fala sobre isso, entendeu? Então, apesar de todos os esforços dos movimentos sociais, são matáveis, são pessoas matáveis, principalmente as mulheres. Um outro problema, eu acompanhei, Isabel, antes do fechamento da pandemia, aquela semana anterior, eu acompanhei o que eles chamam o que é chamado de desligamento de bebês, né? Ou seja, aquelas mulheres, embora a unidade materno-infantil ela seja assim excepcional, ela atende todos os requisitos de padrões internacionais do que deve ser uma unidade materno-infantil, né? Então, é um lugar bonito, é um lugar bucólico, cheio de árvores, tem jardim, tem flores, tem um solário onde as mulheres podem ficar com as crianças, né, para tomar sol, para tomar ar. Dentro do alojamento, né, cada uma tem uma cama com um bercinho do lado, tem uma cozinha equipada, tem uma área que é de brinquedoteca, tem poltrona para amamentar, tem um lugar de brinquedos para estimular o cognitivo das crianças, ou seja, é o que é chamado de oásis dentro do sistema prisional brasileiro, tá? Mas, no entanto, né, essas mulheres passam 6 meses da vida dela vivendo intensamente uma maternidade, não é? Até porque eu tenho dialogado muito com a Elisabeth Badinter, né, que é uma historiadora francesa e cujo livro foi traduzido no Brasil por O Mito do Amor Materno, né?
E eu fico impressionada, e ela fala como a noção de maternidade ela se modifica, né, tanto no espaço quanto no tempo, assim como a infância também. Nós já temos Felipe Arriet, que falou, e nossas colegas, a Fernanda Bittencourt Ribeiro, vem trabalhando, a Carla Villalta, que tem me inspirado muito também, o artigo da Carla com a Soledade Gesteira e a Florência Graziano tem sido importantes para eu pensar. Tenho dialogado muito com o Luiz Roberto Cardoso de Oliveira também, que também tem nos orientandos trabalhando no sistema prisional do Distrito Federal. Então, acho importante considerar isso. Mesmo essas mulheres que estão sendo assim, bem tratadas, né, na unidade materno-infantil, e essas crianças estão também, elas estão porque existe aí também um substrato, né, ideológico de gênero que prevê, né, que as mulheres que são mães, elas têm esse tratamento, então elas vivem uma maternidade intensiva durante 6 meses, não é? E depois de 6 meses elas têm que entregar essa criança para uma pessoa que será guardiã provisória, caso ela tenha que terminar de cumprir a sua pena, né? E o que acontece? Muitas dessas mulheres, elas vão cumprir, sei lá, mais 7 anos, 11 anos. Uma mulher que eu acompanhei agora e que ela estava também saindo, como ela entregou o bebê para a mãe dela, ou seja, a avó da criança. Isso traz um outro problema sério, porque economicamente essas pessoas vivem, elas antes da prisão elas já são destituídas de todos os tipos de políticas sociais, né? E quando elas chegam lá dentro, destituídas cotidianamente, além de não serem escutadas, né, em geral. E o que acontece é que aí essas mães acabam tendo que levar essas crianças para casa, né? Inclusive num momento que para o psicológico do bebê, né, para a psique do bebê, é um processo muito brusco, e para essa mãe também, né? Então, o que está sendo valorizado durante esses 6 meses, na verdade, é o que é chamado o real interesse da criança. Então, não é a mulher, né? É o real interesse da criança. Só quero fazer um parênteses que esses 6 meses, eles podem ser reavaliados, como foi o que eu vi na própria semana, né? Se algumas mulheres elas estão para receber a liberdade ou uma mudança de pena, né, em que vai uma substituição de pena para um regime semiaberto, regime aberto, prisão domiciliar, o juiz prefere esperar se a criança, por exemplo, se essa mulher vai sair daqui a 3, 4 meses, então ele prefere que o bebê espere mais 3 ou 4 meses para ele poder sair junto com a mãe e evitar o trauma, né, que essa separação causa, né? Inclusive o trauma que é de muitas separações, de muitas perdas das mulheres também, né? E eu pude sentir isso também, que eu também senti como perda esse fechamento, não é? E que esse diálogo que eu estava tendo com essas mulheres foi interrompido. Uma delas me convidou para escrever um livro junto com ela, né? E eu fiquei muito triste porque eu não sei também para onde ela foi, né? Desculpa te interromper, mas é porque a Clarissa fez precisamente essa pergunta. Ela falou assim, eu encontrei com a Kátia, ela estava fazendo trabalho de campo, e aí a pergunta da Clarissa foi, como é que você está fazendo agora para estudar esse lugar e esse tema? Pois é. Bom, em primeiro lugar, eu tive que buscar também apoio psicanalítico de novo, né? que... Nossa, Isabel, é muito punk, sabe? Eu sei, eu também, meu trabalho de campo não é fácil, não. Então, a psicanálise tem me ajudado... Meu trabalho de campo não é fácil, não. Eu sei, e eu acho que a gente tem, inclusive, que levar isso mais seriamente, sabe, Isabel? A gente que lida nesses limites também, de moralidades que às vezes também são contrárias às nossas, os nossos próprios preconceitos. Porque quando eu comecei essa pesquisa, por exemplo, eu já vou responder a Clarissa, eu fui assim, eu quero ir de peito aberto, de coração aberto, eu não quero ir carregada daqueles... Que são preconceitos também, de que os servidores que atuam ali são todos uns grandes malvados, cruéis, torturadores, isso ou aquilo. Eu não fui assim, dessa maneira, entendeu? E encontrei essas pessoas que também sofrem muito. Uma das mulheres importantes dentro da unidade prisional, né, dentro lá da gestão,
Ela perdeu a casa dela numa das últimas enchentes que teve, sabe? Uma outra servidora que eu entrevistei, ela também foi abandonada pela mãe quando ela tinha 4 anos de idade. Então, né, o que eu estou fazendo, não é, ô Isabel? Em primeiro lugar, eu tenho uma consciência clara, né, de que quando tudo isso acabar e eu voltar, eu estarei fazendo um novo trabalho de campo. Não será o mesmo, tá? Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter clareza, que eu acho que um pouco para tudo vai ser assim, né? Em segundo lugar, eu estou trabalhando ainda com os meus dados, não é? Apesar de eu ter feito a pesquisa, ter sido em menos de 3 meses, porque lá você consegue autorização por 3 meses, depois tem que fazer um novo projeto, fazer um novo pedido, né? E tentar de novo entrar, tá? Então, nesse momento, eu vou trabalhar com tudo, Isabel, que eu consegui até agora. Mesmo que eu não tenha dados assim suficientes para defender um grande argumento, entendeu? Eu vou procurar publicar ou falar sobre esses dados aos poucos, não é? Porque a gente precisa falar de prisão, entendeu? A gente precisa, novamente, como diz o Foucault, a gente não pode deixar a prisão em paz, sabe? E porque também tem muita coisa a respeito do próprio trabalho de campo, do percurso para chegar até lá, eu acho que já demonstra, né, Isabel, isso que o Luiz Roberto Cardoso de Oliveira está chamando de exclusão discursiva, que numa outra hora a gente fala sobre isso, né? Mas então esse percurso também, né? Eu acho que eu tenho que trabalhar esse percurso, como é que foi, eu já estou escrevendo sobre ele também, né? Eu acho que falar desses milhares de desfolhamentos que a gente tem que fazer, porque a gente chega lá e não encontra um lugar homogêneo, né? O que a Clarissa está falando? Trazer à tona... Você falou isso no ensaio, né? De trazer à tona. Que ensaio? No ensaio que você escreveu sobre as prisões. Então, que você fala da questão de trazer à tona, né? Então, a Clarissa comentou que você já falou, né? Você toca nesse assunto de como é importante. Eu gostei muito de você ter lembrado dessa exclusão discursiva do Luiz, né? Que o Luiz fala. E aí, engraçado, porque várias pessoas estão trazendo essas questões também. A Simone Schroeder, que é lá do Rio Grande do Sul, ela falou que ela também está pesquisando, né? Eu fui aluna da Simone, eu acho. Ou eu trabalhei com ela na TV, não me lembro onde eu trabalhei com ela, mas enfim. Que ela falou que ela está pesquisando o tempo da prisão dessas mulheres, o que elas falam sobre o tempo da prisão, né? E acho que tu também deve ter ouvido muita coisa, ainda mais pensando nessa temporalidade em relação aos bebês, né? Porque isso é uma temporalidade também da maternidade, né? E aí, bom, mas aí eu fiquei muito curiosa com essa coisa que aí você saiu do campo agora por conta da Covid, foi isso ou você saiu antes? Não, por conta da Covid. Eu cheguei aí na sexta-feira, no dia 13 de março. Eu estava lá fazendo trabalho de campo, enquanto o nosso governador emitia, não é, um decreto para proibir a entrada de pessoas, não é, lá na unidade. E eu, inclusive, foi no momento que eu tinha recolhido muitos livros, eu fiz uma campanha para a gente construir a biblioteca do Talavera Bruce, né? E eu estou com esses livros todos na mala do carro, porque não deu tempo. Eu me lembro. Para ver como o trabalho de campo nos afeta para além, né? Para além. Eu fiz campanha de fralda também, né? Então você vê como é que num momento em que tudo é fechado, e se essas pessoas, ou pelo menos boa parte dessas pessoas, não puderem voltar para casa, mesmo que a condição das casas dessas pessoas não sejam como a minha casa, a sua, né? De pessoas privilegiadas, sabe? É óbvio que é melhor do que elas estarem lá dentro da prisão, né? Kátia, tem uma pergunta muito interessante aqui da Neiva, que ela diz assim: como o sistema lida com a depressão pós-parto, ainda mais com essa separação da mãe e do bebê?
Olha, eu não tive assim, a oportunidade, não vi, né? A oportunidade no sentido de que eu não vivenciei isso, entendeu? Eu não tive mulheres que se queixassem disso, ou mesmo as servidoras ou as diretoras que falassem sobre isso. A gente sabe que isso é uma realidade também, mas acompanhei esse processo e que eu fiquei atingida também, né? Também a questão que eu me faço, assim, não assim, por que o sofrimento delas, ou o que o sofrimento delas bate em mim, né? Mas como, e essa categoria sofrimento, eu estou pensando o meu sentimento como uma categoria de análise também, né? O meu sentimento enquanto sofrimento, uma coisa etnográfica também. O que o fato de eu sentir isso me permite compreender o sofrimento dessas mulheres também, entendeu? Porque o que eu quero dizer é mesmo a UME sendo esse lugar que é bonito, é bonito. Eu gostava de ir para lá, eu ia 3, 4 vezes por semana para Bangu, né, para o complexo de Jericinó, ia para lá e passava uma boa parte do dia lá conversando, vendo, sentava do lado das funcionárias ou ia conversar com as mulheres presas. Embora tenha sido pouco tempo, a gente deu para desenvolver, né, uma relação de confiança, e porque eu desenvolvi confiança também nas gestoras dessas unidades, nas psicólogas, na assistente social, não é, que também fazem um trabalho de um acompanhamento de perto, né, dessas mulheres, mas eu percebi que muitas delas nem entendem o que é o artigo 318 do Código de Processo Penal, não são elas que acompanham os seus próprios processos, né, às vezes a família, tem o funcionário da unidade que também acompanha e retorna para elas como é. Mas nessa última semana anterior ao fechamento, e que eu acompanhei, então, esse desligamento, eu já tinha visto 10 dias antes essa mulher privada de liberdade, né? Eu resolvi batizá-la de Tessália, que é o nome de uma deusa, né, da mitologia, e que eu fiquei bastante mexida, né, pela relação com ela, e ela não pôde sair de casa, ela teve que entregar o filho, e aí ela realmente estava muito triste. Ela entrou, aquela pessoa que estava doida para escrever um livro, aí eu levei blocos para todas elas, para quem quisesse escrever. Ela me pediu para escrever, e eu pensei, vou levar para ela. Eu falei, vou levar para todas, elas fazem o que elas querem. Se quiserem escrever e me dar, se quiserem desenhar, ou se quiserem ficar só para elas, desenhar para elas mesmas, né? E eu vi a Tessália assim, numa tristeza muito profunda, sabe, Isabel? Mas ao mesmo tempo eu percebi que o quanto a pesquisa também é importante, no sentido de que nós, principalmente como antropólogos, né, a gente está lá para escutar. Gente, a escuta é uma coisa fundamental para tratar de qualquer depressão, seja ela, né, de que nível for, né? Alguém fez um comentário desses aqui, tá mais para cima, eu não vou conseguir encontrar agora, mas a questão da escuta, de como essas Sim. mulheres são privadas de uma escuta, né? E como Isso. o teu trabalho é também fundamental nesse sentido. Que está dentro disso da exclusão discursiva, né? E de um direito que essas mulheres têm. Estou vendo o Marco responder sobre o presente, o percentual de mulheres presas preventivamente. No Brasil é 45%. E ou seja, mulheres que tu chegaste a conversar, tu te lembra assim, de relatos ou não? Isabel, eu não sei onde está minha cola. Eu botei aqui. Não é para se preocupar com a cola. Mas eu posso retornar e depois esse vídeo vai ficar no YouTube? Vai. Aí eu coloco lá depois, tá? Vai. O Estado, Betina, ganha não escutando o seguinte: eu acolhi, né? Eu discuti com o Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, tenho discutido com ele, né? Essas coisas, e ele me sugeriu um conceito, né? Para eu trabalhar juntamente, não é, com o de sujeição criminal do Michel, que é o conceito de sujeição civil, né? Que diz respeito à violação repetidas, né, dos direitos. Eles são quando os componentes civis da democracia são violados, que é a liberdade e o direito à justiça.
e que eu posso entender, né? Ou seja, a sujeição civil implica justamente, como, assim na época da escravidão, no Brasil colonial, em que os escravos, seres humanos, né? Ou seja, eles são seres humanos, né? São viventes, mas eles eram tratados, não é, como coisas, como os objetos da casa grande, como os objetos da senzala, como a plantação, como a cana-de-açúcar, como o gado, como tudo que tivesse lá. E assim como também eram propriedade a mulher e os filhos do senhor de engenho, esses escravos também eram. Então, juridicamente, aquilo que se chama de semoventes, né, eles podem ser transacionados, eles são negociados pelo Estado. E eles, no caso dos escravos, eles podiam, inclusive, se tornar objeto de herança, né? Eles se sentem pertencentes ao processo criminal. Sim, e aí o Estado... Mas eu ia te falar o seguinte, o Marco Aurélio, tá, nosso colega que está aqui, comentou que alguma categoria que tu usaste para se referir às mães que respondem processos criminais se aplica ao direito de família também. Então, talvez, Marco, tu possa comentar qual é a categoria que a Kátia estava falando, porque tu está pensando nessa questão da sujeição civil. Então, há certas categorias que são acionadas pelo processo criminal e que também tem um correspondente na esfera civil, que isso é legal. Pô, Marco, vamos conversar depois disso. Marcelo, as mulheres presas... pediu para tu falares sobre a relação delas com o processo criminal. Se elas te falaram sobre isso, sobre a relação com o processo, se elas se sentem... É que eu não sei se pertencente à palavra, mas assim, pelo que eu entendi, é assim, como que elas pensam essa parte processual. Interesse do menor, o Marco falou. Isso, interesse, o real interesse da criança. Isso. Olha só. Então, voltando para a pergunta da Simone, se elas se sentem pertencentes ao processo criminal, né? Eu imagino que seja se elas eu não entendi direito o que é ser pertencente ao processo criminal. Mas o que eu percebo é que elas, às vezes, não sabem direito o que vai acontecer. Ô, Isabel, essas mulheres... Sabe quantos anos têm essas mulheres? Essas mulheres têm 19 anos, 20 anos, 21 anos, 22 anos, 25 anos, né? E... Informadas acerca do processo. Tá. Pois é, algumas não se sentem informadas, né? Ou algumas não. Por exemplo, tinha uma mulher lá que eu entrevistei, né? E que ela disse o seguinte: Kátia, eu acabei vindo parar aqui porque eu não entendi direito o que era para eu fazer. Que eu tinha que ir lá no tribunal, que eu tinha que assinar uns papéis. Eu perdi o papel com essa orientação, eu não fui, e aí eu fui... Como é que ela diz? Ela ficou com um mandado, né? Que se chama um mandado de prisão. Eu queria, se não for chatear, eu separei aqui, se eu conseguir encontrar também, né? Gente, tinha um relato de uma mulher, por exemplo, que o problema também, essa que me contou, que ela esqueceu, não sabia direito como funcionava. Muitas, inclusive, foram presas, elas estavam com medida... alternativa à privação de liberdade, né? Mas era isso, elas ficam meio perdidas. Uma delas ainda disse assim: Kátia, olha só, isso aconteceu lá com 20 anos. Gente, eu quando vejo as filhas das minhas amigas com 20 anos de idade, é uma realidade muito diferente, entendeu? Muito diferente. Agora, essa é uma menina, vamos dizer assim, né? Não é menina no sentido pejorativo, não. O que eu quero dizer, assim, muito jovens que estão pensando em milhares de coisas, milhares de sonhos, de ter o lindo batom. Todas elas vinham conversar comigo de batom, cabelo feito. Lindas, lindas, né? E uma delas disse o seguinte: ela não sabia e ela engravidou nesse meio do caminho, né? E ela não queria dizer para ninguém que ela estava indo para a maternidade, foi para uma maternidade escola, né, da UFRJ, teve a bebê lá, e aí ela foi tipo numa quinta-feira à noite para ter a bebê. Aí teve a bebê, ela ficou sábado, domingo, segunda de manhã, amamentou a bebê, tomou banho e tal, começou a falar com a família pelo WhatsApp, tá? De repente chegou a polícia para levá-la.
E ainda disse o seguinte, não, ela não foi denunciada por gente lá de dentro, né, da maternidade, foi gente da comunidade onde ela morava. Porque ela disse o seguinte, Kátia, na maternidade, na comunidade, todo mundo sabe da vida de todo mundo, e todo mundo é criado ali junto. Que o cara da boca de fumo, eu, a minha família, meus primos, meus irmãos, todo mundo é ali. Então, todo mundo naturaliza algumas coisas, né? E aí, o que ela diz? Alguém que tinha raiva de mim, que me denunciou, e a polícia foi lá e me buscou. Só que ele não quis saber, não quis esperar chegar alguém da minha família na maternidade para tomar conta da minha filha enquanto eu estava sendo presa. Eu tive que deixar minha filha nos braços de uma médica que eu nunca tinha visto antes na minha vida, né? Que loucura. Uma loucura. E então ela estava lá quando eu fiz o trabalho de campo. Foi incrível, assim, porque elas começaram a adorar essa história de conversar, de falar da pesquisa. Claro. Essa história de que elas mentem, na verdade, é uma mentira, né? A gente não pode acreditar também até em que, né? Quando as pessoas falam, elas mentem. Eu vi ali, todas falavam muito, elas queriam falar delas, né? E muitas falaram que estavam gostando. Algumas que ainda não tinham conversado comigo, quando vieram conversar, falaram, eu estava doida para participar da pesquisa, sabe? Eu acho que o que, pelo menos da minha experiência de trabalho de campo, quando dizem que as partes das testemunhas mentem, é porque muitas vezes não há uma conexão com o que os agentes esperam que elas façam. Exatamente. Como eles têm toda uma E desqualificam o que essas pessoas falam. Isso faz parte da exclusão discursiva, entendeu? Esse processo de exclusão. Eu estive ouvindo testemunhas e aí o policial que fazia a segurança do júri parava do meu lado. Isso é tudo caô, isso é tudo mentira. É. Tudo mentira. Não, e você tem que perguntar o seguinte, ela está mentindo para quem? Ou ela através disso, ela está falando com quem? Né? E a gente que é antropólogo não tá nem aí para isso, né? Verdade e mentira. Não! As pessoas nenhuma. estão falando, ou até o inconsciente das pessoas, é como na psicanálise, a gente fala da ética, né, da psicanálise, que é o inconsciente da pessoa também. Como é que eu vou dizer que essa pessoa está mentindo? Que, claro, né, é impossível. A Marina fez uma pergunta que ela falou assim, como elas explicam ou como elas entendem as ações de destituição do poder familiar? Se tu chegou a encontrar algum caso no campo, assim. Com muito sofrimento, né, Bel? Mas, por exemplo, elas escolhem... Hoje, nesse momento que eu fiz a pesquisa, eu não encontrei nenhuma mulher que não tivesse um suporte familiar. Tá? Então, eu encontrei a Tessália, cuja mãe, né, ou seja, a avó da criança, que obteve a guarda temporária, enquanto ela completa a pena dela. Neiva, na psicanálise não tem mentira, mas na antropologia também não tem. Nesse ponto, a antropologia e a psicanálise se parecem. E no judiciário é justo, é por isso que a gente se opõe também, né, tanto. Mas o que eu estava falando mesmo? Você estava falando agora até eu me perdi com essa... da Tessália. Me perdi. Você estava contando alguma coisa não, dela. Que ela teve a mãe... É o pátrio poder. Isso, ela não perde agora não é mais pátrio poder, é poder familiar, porque pátrio poder agora não está mais na linguagem, por causa, né, das questões de gênero também, né? Durante o período que eu estava fazendo o campo, e que eu pretendo retornar ao campo ainda, né, depois que tudo isso acabar, mas como eu já falei, vai ser um novo campo, né? Mas não teve uma delas. Então, a Tessália, a mãe dela, que é a avó da criança, ficou com a criança. No caso de uma outra que acabou não fazendo desligamento naquela semana, que o juiz disse que ia esperar, porque a criança também estava em muito sofrimento, mas aí isso é um assunto também bem psicanalítico para a gente discutir numa outra hora, mas era a prima dela que ia ficar. Então tem uma prima, tem uma irmã mãe, entendeu? Agora, eu tenho... A Simone está perguntando aqui se tem um pai, se tem um homem. Pois essa é uma questão. Essa é uma questão. Ou se eles dão no pé. Não, tem as várias situações. Tem o que deu no pé e tem aquele que não é o pai biológico dos filhos que estão na rua, que é assim que se chama a categoria, né?
Os filhos que estão na rua são os que não estão com elas no presídio. Mas tem os casos das mulheres que se juntaram, né, com outros homens que não o pai biológico da criança, né? E aí tem alguns que cuidam, mas as situações são variadas. Agora, eu tenho os relatos de funcionárias, de servidoras lá de dentro, né, que conta que já teve momento assim de ter que da criança ser oferecida para adoção, porque aí não tinha para quem dar a criança. E aí a mulher perdia completamente o poder familiar, né? O que é mas eu não encontrei mulheres nessa situação. Agora, são mulheres que têm muitas crianças, assim, já têm muitos filhos, né? São bem novas e têm muitos filhos, o que me levanta também uma hipótese, né, da criança como... que tem os trabalhos da Cláudia Fonseca, tem os trabalhos daquele João da Pina Cabral, da própria Carla Villalta na Argentina, da circulação de crianças, mas também há trabalhos, né, algumas referências que eu estou levantando agora, eu não sei falar mais profundamente sobre isso, né, que elas engravidam para se protegerem quando estão fora da prisão, né? Das violações e dos abusos sexuais de pai ou de tio ou do vizinho, né? Então a criança ela se torna um bem no sentido da dádiva do Marcel Mauss, né? Através de quem essas mulheres se protegem desses atos violentos e de abusos no seu próprio corpo, entendeu? Isso tem pesquisas da medicina, da antropologia e medicina ali, com a galera que estuda a saúde, né? Mostrando a quantidade de... Porque virar mãe é mudar de status social, né? Exato. Então, quando você vira mãe, e aí quantas mulheres engravidam para mudar o seu status? Então, isso é interessante. E isso é interessante. Eu lembrei desses trabalhos da antropologia, que tem algumas coisas sobre a maternidade, sobre essa mudança de status e como elas relatam isso. E eu lembrei de um artigo da Lucia sobre a maternidade e o judiciário, que eu acho que vai ter você depois passa para mim? Passo, porque a categoria de mãe, como o judiciário, Lucia, para quem está nos ouvindo, a Lucia Eibal, ela escreve sobre como julgam o papel de uma mãe num caso argentino, quando ela estava fazendo trabalho de campo. Sugiro demais, assim. Gente, a gente está chegando no nosso final. Falta 5 minutos, menos de 5 minutos, na verdade. Eu respondo a Bruna depois, lá no Facebook. Então, eu ia dizer algumas coisas, assim, ó. A Flávia perguntou se essas mulheres podem receber visitas dos outros filhos. Podem. Mas nem sempre recebem, porque às vezes é distante, não tem dinheiro para todo mundo se deslocar, é uma coisa complicada, tem que fazer carteirinha para poder visitar, tem uma série de burocracias, sabe? E a Bruna perguntou se elas se consideram como jovens ou como adultas, se tu notaste isso. Assim. Tem várias. Nossa, isso dá uma outra live, sabe? A gente eu quero conversar sobre isso. Agora, são mulherões, Isabel, são mulheres, eu sinto muita falta de conversar com elas. Que interessante. Sinto muita falta. Eu sinto falta de fazer trabalho de campo, engraçado isso também. Mas, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Tinha uma outra aqui, se a gravidez é um tipo de proteção na prisão, é que eu tô contando aqui. A gravidez é um tipo de proteção na prisão? O que você acha? Isso eu não percebi, não deu tempo, sabe? Não deu tempo de perceber isso. Mas algumas ingressam. Uma coisa que é interessante, que eu comecei a pensar até do ponto de vista da psicanálise, né? É essa relação dessas mulheres com a lei também, porque é muito curioso, Isabel, que tenha tantas mulheres assim que entraram na prisão e estavam grávidas. Algumas nem sabiam que estavam grávidas, né? Outras estavam ou tinham acabado de saber que estavam grávidas, sabe? Para pensar essa coisa aí, porque tem muito, eu tenho lido muito a Vina Das também, aquela antropóloga indiana que também dialoga muito com a psicanálise. Eu tenho gostado muito da referência que ela faz. Deixa eu terminar falando uma coisa. Eu acho que essas mulheres têm uma potência tremenda. Eu acho que é isso que eu sinto falta de ir lá, sabe? São mulheres muito potentes, são mulheres assim
Tem aquele mito de Antígona, né? Que eu estou estudando agora, né? Porque Lacan faz uma análise desse mito e da personagem Antígona, e eu até a conheci através da leitura da Vina Das, né? Que é alguém que tenta entender esse processo de construção da subjetividade de mulheres indianas dentro do sofrimento, dentro das relações de violência, mulheres que foram abandonadas pela família, blá, blá, blá. Enfim, Temos e eu um vejo, minuto! eu vejo muitas Antígonas entre essas mulheres que estão no sistema carcerário. Eu desejo que todas elas saiam. Kátia, obrigada. Um beijo Agradecer quem enorme. acompanhou. Vai cair em 40 Obrigada segundos. também. E Marcelo, depois eu respondo a pergunta sobre as drogas. Isso que eu ia dizer. A gente continua nas redes sociais. A Kátia tem o perfil dela, eu tenho o meu perfil. Temos o perfil do INEAC, e-mail. O INEAC tem os contatos dos pesquisadores. Então, quem quiser contatar a Kátia, Ótimo. tem o site do INEAC. Tem Maior o contato prazer. dela, tem o Lattes dela. Manda e-mail, procura nas redes sociais. A gente está à disposição. Agradecemos a quem ficou com a gente aqui todo esse tempo. E amanhã tem mais INEAC ao vivo. Temos programação Tá de toda parabéns. semana. Obrigada, Kátia. Beijo grande.